Olá, amados irmãos e irmãs, seguidores desse canal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com a mesma alegria do dia em que gravamos a nossa lição número 1. Hoje é a número 2 do curso Liberto pela Verdade, da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira. E o tema de hoje é o pecado. O pecado é o tema de hoje. Primeiro nós vamos responder pela Bíblia o que é o pecado. Baseado na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, da Nova Versão Internacional, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o que a Bíblia diz sobre o pecado é que é a transgressão da lei. Na Nova Versão Internacional, em 1 de João 3,4. Em 1 de João 3,4, na edição revista e corrigida, tem uma diferençazinha. Diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aqui não está havendo contradição na Bíblia, apenas estão sendo colocadas, usadas palavras diferentes, com a mesma conotação, com o mesmo significado. E a conclusão que temos é o seguinte: pecado é transgressão da lei e pecado também é iniquidade, ou seja, injustiça. Quando o homem está em pecado, ele está em iniquidade, ele está na injustiça, ele está transgredindo a lei. Esse tópico 1, ele é apenas para descrever o que é o pecado, um conceito de pecado. Porém, vai bem além, como nós vamos ver nos outros tópicos. E aí nós entramos no tópico 2. O que disse Jesus sobre esse assunto, o pecado? Certo? Porque no tópico 1, quem falou foi o apóstolo João. Agora, é muito importante o tópico 2. A declaração de Jesus, feita e que nós estamos abordando aqui no tópico 2. E é o que disse Jesus sobre esse assunto, o pecado. Em Mateus 15:19, na edição revista e corrigida, diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o que foi que acrescentou aqui, amados irmãos? O que acrescenta aqui o tópico 2, além do que já foi dito no tópico 1, é que Jesus Cristo disse que além do pecado ser injustiça, iniquidade e transgressão da lei, ele é uma inclinação para o mal que vem de dentro do homem. Antes do homem entrar em estado de injustiça, de iniquidade e chegar a transgredir a lei, é despertado no interior dele, na sua alma, uma inclinação para o mal. Jesus começa o versículo 19 do capítulo 15 de Mateus dizendo: porque do coração do homem procedem. O coração, nós sabemos que representa o interior do homem, a alma do homem. Muito bem, e então nós vamos para o tópico 3, que é outra pergunta também. Pelo comentário da nossa lição de hoje, o que é o pecado? Baseado no que Jesus falou, o pecado é uma disposição interior que inclina a atos errados. Não é simplesmente um ato errado. O ato errado é a consumação da inclinação que impulsiona o homem para o ato errado. É um assunto interessante, um assunto curioso, e nós não vamos esgotar nessa breve exposição didática e objetiva que nós estamos trazendo para reforçar o estudo de hoje, que tem como tema pecado. Nós entramos agora no quarto tópico. Na minha compreensão, eu, pastor Queiroz, na minha compreensão, o pecado é a enfermidade da alma. Olha só o meu conceito aí. O pecado é a enfermidade da alma. Assim como o corpo adoece, fragiliza-se, e assim também é a alma. Ela adoece
e se fragiliza. A transgressão da lei é apenas uma estação nesse trajeto. Muito bem. Então começa assim, a alma enferma, o trajeto é esse. A transgressão da lei é apenas uma estação nesse trajeto. Começa a estação de partida, enfermidade na alma. Transgressão da lei é mais ou menos o meio do trajeto. E o final desse trajeto, a estação de chegada é a morte. A morte. E repetindo para que fique gravado, o trajeto do pecado é enfermidade na alma, transgressão da lei e finalmente a morte, porque o pecado leva para a morte. Tópico 5. Que solução Deus tem para a problemática do pecado? Não tinha nada de interessante, amados irmãos, a gente aprendeu alguns conceitos sobre o pecado e não apresentava uma solução de Deus para esse grande mal que chega a causar até a morte do homem. É bem importante, além de conhecer os conceitos, a solução que Deus trouxe, que na verdade nós precisamos muito dessa solução. Não há ser humano que não precise dessa solução. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, na edição revista corrigida, né, de João Ferreira de Almeida, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí a solução de Deus para a problemática do pecado. Desde os primórdios são aqueles homens de Deus que tiveram uma relação com Deus e para quem Deus se revelou antes dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Os primórdios. Eles já adoravam a Deus fazendo sacrifício de animais. No tempo de Moisés, os sacrifícios eram basicamente com animais, porque tinha outro tipo de sacrifício, né? De pão, né? De cereais, etc. Mas o sacrifício básico do ritual principal da lei mosaica era animais. E sempre vai ser um cordeiro. E aqui João, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda hoje o sacrifício que nos apresenta inocentados, e muito mais do que inocentados, justificados, libertos, santificados, e que finalmente irá nos levar até para a glorificação, é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Está aí a solução de Deus, o Cordeiro de Deus. Deus nos propõe perdoar o nosso passado, isso se chama justificação. Santificar o nosso presente, isso se chama libertação, você também pode dizer santificação. E nos glorificar no futuro, isso se chama glorificação. Bem diferente do que está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Era o estado do homem, sem Jesus, sem o plano da salvação, sem o Salvador, o Messias chegado. Com o Messias chegado, está aí apresentado pelo seu precursor, João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja Deus. Queira isso, caro estudante. Glorifique o Senhor com a sua vida, vivendo na esperança do futuro com Deus. Amém. Então, esse aqui é o reforço que nós trouxemos hoje, na lição de número 2, para que os nossos alunos se sintam com mais base para entrar no conteúdo dessa lição número 2. E para que você possa acessar o conteúdo, você vai lá no link da descrição desse vídeo, que você encontrará todo o conteúdo dessa lição, como também o questionário que você irá responder e nos enviar para que no final do curso você possa receber o seu certificado. Eu já me alegro com o seu êxito, com o seu sucesso e com o objetivo que o Senhor com certeza irá aprovar para que possamos alcançar, evangelizar muitas pessoas.
Olha, você poderá também, da mesma forma dos vídeos comuns, compartilhar, mandar para outras pessoas, para que elas sejam edificadas. E aonde chegar o compartilhamento, se você quiser se inscrever no canal, você poderá. E que Deus o Pai, que Deus o Filho, que Deus o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo abra a tua mente, que o Espírito Santo te ensine, que você cresça grandemente no conhecimento da palavra de Deus e também no conhecimento de Deus, lá no fundo da sua alma. Conhecer a Deus, andar com Deus, viver com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.